Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar o vídeo aí, nos apoie, deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte da imprensa repercutindo tudo sobre o Flamengo Internacional que jogam amanhã, né, pelo Brasileiro, e o Flamengo vai com força máxima. Vamos ver a escalação aqui, Felipe vai colocar para esse jogo e tudo mais sobre esse jogão aqui. Então, sem mais enrolações galera, fica agora aí com o vídeo. Do Flamengo, Luísa, porque a gente está falando aqui desse início de temporada. O Gonza destacou o início ruim para Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, talvez os principais elencos do país, e o Flamengo numa sequência de jogos que acabam ganhando uma importância, que desafiam o Felipe Luiz a utilizar o que ele tem de melhor, né? Vem de uma decisão, tem um jogo importante agora no Brasileirão por ter perdido na primeira rodada, e ainda tem um jogo no Carioca que virou importante para não disputar quadrangular de rebaixamento. Enfim, são resultados importantes que obrigam o Felipe a fazer essa ginástica aí para escalar o Flamengo para esses jogos. Tudo bem, minha amiga? Boa noite para você. Boa noite, Camila. Boa noite, todo mundo que tá na mesa também. É verdade, o Flamengo se colocou uma pressão aí nesse começo de ano, porque os resultados não ajudaram muito, né? O time principal teve que voltar mais cedo. Não adiantou muito ali a situação no Carioca e nem no Brasileiro também, porque a estreia foi com derrota, mas o Flamengo chega no Maracanã, nesse reencontro com a torcida no Maracanã, com uma certa pressão por resultados, porque é a primeira vez desde 2023 que o Flamengo tem essa sequência de 3 derrotas seguidas, então já começa o ano tendo cobranças aí, né, por melhores atuações, melhores resultados. É lógico que não dá para dizer que o Felipe Luiz está pressionado ou qualquer coisa do gênero. O Felipe acabou de renovar o contrato, mas a torcida vai lotar o Maracanã. Já a venda de ingressos já passou dos 40 mil ingressos vendidos, para justamente apoiar esse time. E tem o reencontro com o Lucas Paquetá também, que é um sabor a mais aí para esse jogo, que com certeza vai levar muita gente ao Maracanã num horário que não é muito favorável, mas vai ter muita gente amanhã no Maracanã com certeza para prestigiar, né, essa estreia do Flamengo dentro de casa. Uma sequência de jogos, né, Gonza? Foi teu destaque esse início complicado do Flamengo na competição, nas competições, né, principalmente pelos resultados. Mas se tem talvez uma coisa que facilite o trabalho do Felipe Luiz, é que ele tem elenco para escalar 2 ou 3 times, pensando em qualidade técnica. Só que os resultados tornaram uma importância grande, pensando até em Brasileirão, né? Porque a gente está falando já de ter perdido na primeira rodada. Para quem disputa o título, tem que estar preocupado com a vantagem para os rivais. E para o Campeonato Carioca, que a princípio, né, não era para ter uma importância tão grande nesse momento, mas... E aí, você arrisca disputar um quadrangular de rebaixamento, ter mais 2 jogos no calendário? Não pode, seria muito ruim, não em termos de perspectiva de rebaixamento efetivo, porque esse quadrangular, se o Flamengo fosse disputar, o quadrangular são 4 times em turno e retorno, 6 partidas, né? São 6 partidas, você podendo chegar em terceiro, porque só cai um. Então, sim, 18 pontos você chegar em terceiro com o time que o Flamengo tem, é impensável um rebaixamento, mas... Você tem ali o desgaste, mais 2 datas, como você falou, então não pode esquecer do jogo com o Sampaio Corrêa. E aí, esse acúmulo de jogos e de competições, exatamente no momento em que o time ainda não está novamente pronto, não está no nível que terminou a temporada, você começa a pensar assim, o Campeonato Brasileiro você precisa pontuar porque a segunda rodada vale os mesmos pontos da 38ª. Só que você não está pensando só no Campeonato Brasileiro. O Flamengo vem de 3 derrotas. Então, uma pela Supercopa, outra pelo Carioca, outra... E isso cai tudo na conta do Felipe. Então, uma derrota pro Internacional, uma eventual derrota, que não é nenhum absurdo, né? O Internacional é um time grande. Não seria apenas a segunda derrota no Brasileiro, seria a 4ª derrota seguida. E aí você tem uma pressão, e aí você começa a olhar o torcedor, quando vê o Flamengo pagar 260 milhões de reais pelo Paquetá, ele cria uma expectativa natural de que o Flamengo vai ganhar tudo, que vai ser um imbatível, que não sei o quê. Então todas essas questões são pequenas armadilhas que vão sendo colocadas à frente do Flamengo. Eu acho que com o elenco que o Flamengo montou, com a própria permanência do Felipe Luiz, o Flamengo tem tudo para repetir uma temporada muito boa. Só que, por essas circunstâncias, a cobrança veio muito antes. Se o Campeonato Brasileiro começasse no fim de março, por exemplo,
Aí esse jogo com o Internacional teria outra característica, né? O Flamengo teria disputado o estadual, ganhando ou perdendo, não importa. Mas não, está tudo ali no mesmo bolo, na mesma panela de pressão. Então, esse jogo ganha um contorno de tensão em que o Flamengo, a meu ver, se mantém favorito para ganhar o jogo, joga em casa com o apoio da torcida, tem um elenco melhor do que o do Inter, mas não dá para cravar e garantir que o Internacional não vai, no mínimo, dar trabalho. A gente até tem essa sequência que o Gonza citou dos últimos jogos, né? Que aí dá para falar de um Flamengo titular, acho que mais um elenco titular, do elenco profissional em campo, né? Porque a gente antes disso viu a disputa do Campeonato Carioca, por exemplo, ser feita pelo time sub-20, né? Não era nem o elenco profissional do Flamengo, que estreia de fato no clássico contra o Vasco, mas, por exemplo, contra a Vasco e Fluminense ainda sem Arrascaeta e Jorginho. Contra o São Paulo já teve a estreia no segundo tempo desses dois jogadores. Contra o Corinthians agora na derrota da Supercopa Rei, o Lucas Paquetá estreando ainda também no banco de reservas e entrando no segundo tempo. Mas é uma sequência de 3 derrotas, considerando os últimos 3 jogos, e 4 partidas em que o Flamengo vem usando esse elenco titular, mas que passa, Jéssica, também por esse momento conturbado de início de temporada, de preparação de elenco, de pouco tempo, lembrando que o Flamengo ainda se representou uma semana depois, né, pensando que disputou até o dia 17 a disputa da Copa Intercontinental de Clubes no final do ano passado, então 17 de dezembro, voltou para o Brasil, e aí esse ano se representou uma semana depois, com toda essa preparação, essa pré-temporada, esse momento de deixar o elenco 100%, já teve e tem jogos importantes para fazer, né? Sim, não tem tempo para respirar, né? O treinador não teve tempo para acalmar, não teve um momento, até porque o início do Flamengo no Carioca foi muito diferente daquilo que havia sido projetado. Que o time sub-20 não conseguiu dar a resposta que se imaginava que teria. Então, essa pressão de agora já estaria menor, né? Se os resultados tivessem sido feitos no Campeonato Carioca e já não existisse essa cobrança em relação ao estadual. Aí, isso se soma a iniciar o Campeonato Brasileiro perdendo para um time que tem bem mais dificuldades, que é o São Paulo. Mas vamos lá, o Flamengo ele não tem como estar bem fisicamente nesse momento, não tem. É um processo, vai levar algumas semanas ainda para o time chegar na melhor forma física. Para mim é isso que mais impacta no desempenho ruim do Flamengo nesse momento, é a questão física. Tem muita gente confundindo, talvez o time perdeu um pouquinho aquela vontade de vencer, aquela sede de vitória. Não, discordo. É um elenco estrelado, acostumado a ter que sempre vencer, porque são jogadores que jogaram na Europa, a maioria deles, e que sabem que lá fora não tem isso, não se contentar com um título, com um resultado bom. Pelo contrário. E, aliás, esses jogadores são de um perfil já de se manterem motivados com a competição, né? De não se saciarem. Então, não acho que o Flamengo é feito hoje de um elenco saciado. Pelo contrário. Só que tem que dar tempo ao tempo para que a parte física acompanhe. Passou a maior parte do ano passado sem contar com o Pedro. Não sei se é a maior parte, porque a gente tem que calcular, mas a reta final do ano passado sem o Pedro, que é o seu centroavante. Ou improvisava um jogador ali, que era de mais movimentação, com características completamente diferentes da do Pedro. Então, até fazer esse encaixe acontecer com o Pedro agora de titular, embora ele, para mim, ele é um dos melhores centroavantes do país, né? O time tem que se adaptar a isso, né? Então, e alguns jogadores do entorno dele atingirem a melhor forma física e técnica nesse momento, que é uma coisa que acompanha a outra, o que é completamente natural, tendo em vista o final da temporada passada e o início dessa do Flamengo sem tempo para uma pré-temporada ideal. É claro que a pressão vai vir. É muito semelhante ao que a gente falava das outras equipes, só que o Flamengo tem mais recursos, uma pressão muito maior, justamente porque o investimento é muito alto. Mas o Paquetá entrou essa semana, teve a chance de fazer o gol que talvez mudaria a perspectiva, né, empataria o jogo na final da Supercopa Rei, e errou o gol, mas ele chegou agora no Flamengo. Como é que você vai fazer uma cobrança desse tamanho? Mas é um jogador caríssimo. Tudo bem, mas as coisas não acontecem no passe de mágicas, né? Então, assim, vai enfrentar agora um Internacional que eu acho que o grande ponto de atenção para o Flamengo é que o Inter começa bem fisicamente o ano. O Inter começou bem fisicamente. O time está correndo bastante nesse início de temporada. Então, acho que isso vai impor ao Flamengo uma dificuldade nesse jogo. Por outro lado, vejo o Inter com muita dificuldade defensiva que deve aparecer ao longo da temporada conforme os jogos forem crescendo de nível técnico. Então, assim, é paciência e esperar que o resultado venha. Acho que nesse momento, na cabeça do treinador, o resultado tem que acontecer. Porque ele sabe que só o resultado vai dar o alento. Ninguém vai fazer esse raciocínio. Internamente, no Flamengo, dificilmente esse raciocínio vai ser feito de tudo que a gente está ponderando aqui, né? A torcida não vai ponderar tudo isso. Então, acho que na cabeça do treinador esse resultado tem que acontecer.
O time tem que ganhar de alguma maneira. Nem que jogue mal, não interessa, mas o resultado tem que acontecer. Porque são 3 pontos na tabela, já dá uma aliviada. Se soma 4 derrotas, quando a gente olha o elenco do Flamengo e vê que são 4 derrotas seguidas, isso coloca muita pressão. Eu entendo que olhar o número frio coloca muita pressão. Mas é sempre interessante nesse início de temporada, torcida, gestão, enfim, elenco, ter noção que o ano é longo pra caramba, que essa fase passa. Que o que vai realmente mostrar a força desse elenco é lá mais pro meio do ano, quando as rodadas... quando o ano passar um pouquinho, o time ganhar valor físico, principalmente. A Jéssica toca num ponto importante, Pedro, que eu acho que é o quanto a parte técnica acompanha a parte física também, né? Porque a gente tem ouvido muitas críticas ali do torcedor ao início de temporada do Arrascaeta, por exemplo, mas ele fez 2 partidas, uma como titular e outra entrando no banco, entrando no segundo tempo, né? Eu estava vendo exatamente a soma dos minutos aqui. O Arrascaeta, o melhor jogador da América na temporada passada, no continente, assim, indiscutivelmente, tem 120 minutos na temporada. Ou seja, de 4 jogos que a equipe principal do Flamengo fez, ele jogou um total de um jogo e mais 30 minutos ali. É óbvio que esse cara está muito distante de qualquer possibilidade dele ser tão decisivo como ele foi na temporada passada. O que foi o grande ali pulo do gato do Arrascaeta na temporada passada para ele conseguir performar à altura do que ele performou durante uma temporada praticamente inteira, foi exatamente o trabalho físico que o Flamengo fez de dosagem ao longo da temporada inteira. Então, se o Felipe Luiz mete o Arrascaeta para jogar 90 minutos contra o Vasco, 90 minutos contra o São Paulo, 90 minutos contra o Corinthians, daqui a pouco não tem Arrascaeta para jogar a primeira fase da Libertadores. E aí o torcedor vai dar porrada na gestão do Flamengo, no planejamento, porque o Arrascaeta, que foi o melhor jogador da temporada passada, estourou antes no meio do ano. Pedro, então, assim... Tem um ponto muito legal, que é essa questão da tomada de decisão da direção em relação ao planejamento. Gente, tem muita crítica em cima disso. A torcida do Cruzeiro também criticou bastante que o time já não começou, que o Tite não começou com o time titular e tudo mais. E também tem essa crítica em cima do Flamengo, porque o Sub-20 não conseguiu os resultados. Mas, gente, você é um gestor de futebol. Você tem que tomar uma decisão. Você vai olhar a temporada como um todo, você tem que tomar a decisão. Tem como botar o Arrascaeta em 3 jogos consecutivos e jogar 90 minutos? E o planejamento não era para o time nem entrar... Exato. Já foi modificado para jogar contra o Vasco. E a gente disse aqui, não é que o Flamengo modificou o planejamento porque errou. Pelo contrário, o mesmo planejamento que o Flamengo adotou para essa temporada foi o planejamento que deu ao Flamengo o título carioca do ano passado. Não é que errou, mas assim, faz parte você alterar o planejamento no meio do caminho se ele não está dando certo. Agora, com relação às derrotas, a sequência de derrotas, eu acho que o Felipe Luiz foi muito feliz na coletiva no momento em que ele falou que, assim, é errado você pegar simplesmente 3 derrotas, botar dentro de um saco e colocar que é tudo a mesma coisa. Cada derrota aconteceu num contexto diferente. Assim como também não é correto dizer que nos 3 jogos que o Flamengo foi derrotado, o Flamengo jogou mal. Não é verdade. O Flamengo teve um desempenho... Assim, para mim, a grande surpresa foi a maneira com que o Flamengo amassou o Vasco no primeiro jogo dos titulares no Maracanã. Ali, para mim, 8 dias de treino, né? isso. Ali, para mim, foi uma surpresa, de fato. Eu até imaginava que o Flamengo pudesse ser superior pela qualidade técnica acima que os jogadores têm. Mas o Flamengo, inclusive, fisicamente, se mostrou um time acima do Vasco naquele confronto. Agora, nas outras partidas, o Flamengo... O jogo contra o Fluminense, eu acho que dessa sequência de 3 derrotas, talvez tenha sido o jogo com um nível técnico pior do Flamengo, assim. O jogo contra o São Paulo, eu acho que foi um jogo ali disputado pau a pau, e acho que o São Paulo no segundo tempo conseguiu ser melhor do que o Flamengo. E o jogo também da Supercopa do Brasil foi o primeiro tempo onde o Flamengo teve muita dificuldade, e o segundo tempo fica difícil a gente conseguir fazer uma análise mais assertiva, porque o Flamengo jogou o segundo tempo inteiro com um jogador a menos, e ainda assim foi um time que teve mais posse de bola, foi um time que conseguiu ainda criar algumas oportunidades, embora no primeiro tempo também tenha tido algumas oportunidades. O Hugo Souza fez defesas importantes. Então, assim, o torcedor simplesmente olhar e falar, o Flamengo tem 3 derrotas consecutivas. Beleza, o torcedor tem o direito, mas quem analisa, quem faz o planejamento, não pode simplesmente olhar um número frio, como a Jéssica disse, e falar, o Flamengo perdeu 3 partidas consecutivas, o trabalho tem que ser absolutamente modificado, de forma alguma. Luísa, só um detalhezinho, só para complementar o que o Pedro falou, que esse diagnóstico
perfeito que o Pedro fez, que é o seguinte, se a gente falou do Vasco, que o Vasco sem o Ryan você não substitui, no caso do Flamengo, o Arrascaeta também. Óbvio. O Flamengo tem milhões de dólares investidos e tal, mas o Arrascaeta... É menos sentido porque você tem mais qualidade técnica espalhada em campo, mas você vai sentir. Mas você vai mudar o jeito do time jogar. Por exemplo, um jogador que para mim não voltou bem da lesão foi o Léo Ortiz. O Léo Ortiz está muito abaixo, ele não está conseguindo fazer a saída de jogo que ele fazia antes da lesão, mas ali você pode botar um Danilo, você pode botar um Vitão, perde um pouco, muda um pouco, mas não é que o time vai ser outro. Sem o Arrascaeta, é outro Flamengo. Pode ser um Flamengo bom, pode ser um Flamengo eficiente, mas é outro. Luiz, aí pensando justamente nesse time, né, para o jogo contra o Internacional amanhã, Paquetá, por exemplo, tem chance de ganhar mais minutos, pode começar jogando, Felipe deve já dar algum descanso para alguns jogadores. O que a gente pode imaginar dessa formação para esse segundo jogo no Brasileirão? É sempre difícil prever o que o Felipe tá arrumando pro Flamengo, né, nos jogos, porque ele sempre confirma o time lá um pouquinho antes do jogo começar, né, da escalação sair. Mas, bom, o que vocês estavam falando do Arrascaeta, né? O Arrascaeta é um jogador que o Flamengo busca não uma reposição, mas um reserva, pelo menos, desde 2019, né? Então não é um jogador simples de ser substituído. E é um jogador que o Felipe sempre fala que só pega ritmo jogando. Então, por mais que ele não esteja na forma física ideal, e enfim, nos últimos jogos ele acabou mostrando um pouco fora de rotação ali, né, do restante dos jogadores, ele deve continuar tendo minutos aí, não sei necessariamente nesse jogo, mas em outras partidas, justamente para que ele chegue nos jogos muito importantes. O Flamengo tem uma Recopa aí pela frente em breve, né, tem também, daqui a pouco a Libertadores começa, enfim, tudo isso, tem muita coisa para acontecer nesse começo de ano, mas é um jogador que o Felipe imagina que ganhe melhor a rodagem, ele vai chegar no melhor momento dele atuando de fato. Então é um jogador que vai continuar aí ganhando espaço dele. Falando no Lucas Paquetá, a torcida vive a expectativa desse reencontro com ele, né? A gente ouviu, tá perguntando aí nos últimos dias se ele já tá em condição de ser titular. Ele até falou antes da entrevista coletiva dele que ele ainda não tá 100% fisicamente, ele fez um grande esforço para estar na Supercopa, até porque além dele estar um mês quase sem atuar, ele também treinou só 2 dias com o elenco, teve mais treinos, né? Agora, por mais que o Flamengo tenha tido poucas atividades antes desse jogo contra o Inter. Então, há essa expectativa que ele jogue, muito provavelmente vai entrar em campo. Ainda não dá para dizer se vai ser titular. Eu ouvi que ele ainda não está em condições exatamente de ser titular, mas dependendo do contexto do jogo, considerando também que não tem o Jorginho, que está suspenso, né? Ele foi expulso contra o São Paulo ali na reta final, então pode ser que sim, que o Paquetá tenha uma oportunidade, talvez, de jogar mais tempo. Ele vai completar 90 minutos? Bem improvável, porque exatamente por isso, ele tá sem ritmo de jogo, tava muito tempo fora, então é bem improvável que ele fique o tempo todo no campo. Mas pode ser que o Felipe escolha ter ele como titular, até porque o Flamengo contrata o Paquetá numa intenção de ter ele em várias posições, né? Claro, além da identificação do jogador que o Paquetá o Flamengo entendeu que o investimento no Paquetá valia a pena justamente porque ele não é só um reforço, ele faz várias outras posições, como centroavante, né? Com falso 9 ali, digamos assim, também na ponta, enfim, no meio campo. Então é um jogador que pode aparecer aí em diversos setores diferentes e pode ser uma alternativa para o Felipe diante desse time que ainda tenta encontrar a melhor forma física, mas também o melhor ritmo ali, né, para o jogo, para todo mundo ficar entrosado de novo. O próprio Paquetá precisa de entrosamento, precisa de mais tempo, né, para estar 100% aí com esse grupo, mas é bem possível que a torcida veja o Paquetá em campo amanhã, ainda que não comece o jogo, mas deve ter uma oportunidade ali no segundo tempo, pelo menos. Vamos aguardar aí para ver o que o Felipe vai organizar para essa partida. Esse jogo é no Maracanã, né? O encontro da torcida aí com a principal contratação da temporada, com o Lucas Paquetá, ele mesmo. Então é isso, nação. Chegando mais um fim. O vídeo aqui no canal, espero que tenham gostado. Vimos aí, né? A reação da imprensa falando um pouquinho sobre esse Flamengo que enfrenta o Internacional amanhã, né? Esse jogo o Flamengo precisa vencer, precisa conquistar esses 3 pontos para dar até confiança pro elenco, né? Ganhar ali uma gordura ali no campeonato, e isso vai aumentando cada vez mais essa competitividade no Mengão, né? E torcer também que Paquetá ele possa aí, né, dar a volta por cima, nesse jogo ele possa ser um jogador fundamental, faça gol, dê assistência e mostre sim que ele é um excelente jogador e que vem sim para ser uma peça fundamental para esse Flamengo.
Dê sua opinião aqui se você gostou do vídeo, galera. Se inscreva no canal e ative o sininho, que logo mais vamos trazer notícias pra vocês aqui falando da escalação e muito mais. Agora valeu e até, galera, o próximo vídeo.